As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News. Apresentação: Luciana Pombo. Direção-geral: Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde. Neste momento, 3 horas 12 minutos. Está começando o Vida News de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 12 de junho de 2013. Hoje é aniversário de Matinhos. Um abraço a você que mora em Matinhos e está acompanhando a programação do Vida News. Hoje também é dia mundial de combate ao trabalho infantil e é dia dos namorados. Léo, boa tarde. Boa tarde, Ana, tudo bem? Tudo bem, e você? Um abraço para tua namorada? Não vai mandar hoje? Beijo para a Jojo. Tá que ele não tá ouvindo, mas fica o beijo, né? Um beijão então pra Ju. Ciro Júnior, boa tarde. Boa tarde, Luciana, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, e você? Tudo bem também. A sua mulher é uma eterna namorada também. Ah, sem dúvida, já me aguento fazem 15 anos, né? É verdade. Então, ela vai ouvir também, ela tá agora tá trabalhando, só vai me ouvir à noite, então daí no blog da Rede Mercosul. Marília, um beijo, te amo. Ok, está no ar o Vida News. Vamos às manchetes do dia. Manchetes do dia. E hoje começamos em Londrina. Ciro Novaes. E já está em campanha, Ciro Novaes. Quero saber tudinho daqui a pouquinho. E das informações de Londrina, agora vamos para Curitiba, nossa cidade, capital paranaense. Rogério Ataíde com informações internacionais. E agora a informação do esporte, Ciro Júnior. Paraná vence o Asa na noite de ontem e se mantém próximo do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda no esporte, agora direto de Campo Largo, ao vivo, Glauco Silveira. Tivemos problemas aí na ligação do Glauco Silveira, daqui a pouquinho ele vai trazer a informação ao vivo, mas os jogos abertos do Paraná agora estão em Campo Largo. Neste momento, 3h14, estas e outras informações a partir de agora, aqui no Vida News. Vida News. Tempo e temperatura. Hoje o tempo segue bastante instável nas regiões paranaenses. O fluxo dos ventos em níveis médios e altos favorece o escoamento de ar quente e úmido do Paraguai até o estado do Paraná. Áreas de instabilidade seguem se intensificando em todas as regiões do estado. Nas áreas mais ao oeste e sul chove desde o início do dia, mas as chuvas estão se espalhando rapidamente para as demais regiões do estado, de acordo com o CIMEPAR, que é o Sistema Meteorológico do Paraná. Em Curitiba, hoje, a previsão é de tempo bom com chuva. As temperaturas estão variando segundo o CIMEPAR. Também em Paranavaí nós teremos hoje um dia chuvoso. Também chove em Ponta Grossa, Telêmaco Borba, Jacarezinho e Guaíra. Não deverá chover, segundo o CIMEPAR, em Foz do Iguaçu, Cascavel, Laranjeiras do Sul e na região de Francisco Beltrão. 3h15. Vida News. Trânsito. Neste momento, ocorre a aferição de equipamentos na rua Filósofo Humberto Rodem, no cruzamento com a rua Celeste Torquato da Porta, no sítio cercado. Agentes da CETRAN estão orientando o trânsito ali na região, mas você que está no sítio cercado, bastante cuidado, então, na rua Filósofo Humberto Rodem, no cruzamento com a rua Celeste Torquato da Porta, porque o trânsito é lento na região. 3h16. Vida News. Aeroportos. Os aeroportos: Internacional Afonso Pena na Grande Curitiba, Internacional de Foz do Iguaçu, Governador José Richa de Londrina, Silvio Nami Júnior de Maringá e Adalberto Mendes da Silva de Cascavel estão todos abertos para pousos e decolagens e operam visualmente neste momento. Hoje não teve fechamento do Aeroporto Internacional Afonso Pena, ele funcionou desde cedo normalmente. 3h16. Vida News. Ouvinte Vida. Estou perguntando para você, ouvinte da Rádio Vida, alunos podem ser proibidos de permanecer com celulares e aparelhos eletrônicos nas salas de aula em todo o estado do Paraná. O
É a nossa pergunta do dia. Você deve ligar para o telefone 3029-9290 para participar. O Torpedinho 9229-1359. Ou então você participa também através das nossas redes sociais. Facebook e Twitter estão à sua disposição. Ciro Júnior, o que você pensa sobre esse assunto? Olha, Luciana, eu concordo, viu? Eu sou favorável a isso. Eu acho que a sala de aula, como momento de educação, não tem nada que ficar tweetando. As crianças, os adolescentes ficam mais no Facebook que prestando atenção na sala de aula. Por isso, não só por isso, mas isso também ajuda a arrumar a educação que a gente tem no nosso país. Aliás, o Ciro Júnior vai trazer as informações desse projeto que hoje foi aprovado em primeira discussão na Câmara Municipal de Curitiba, né, Ciro? Com certeza, daqui a pouco tem essa matéria aqui ao vivo no Vida News. E você vai participando a partir de agora com a gente. O Fernando Gonçalves da Silva, ele que é de Pontal do Paraná, já está participando e diz o seguinte: correto. Entretanto, isso só pode em salas de aula. O Ismael Gomes Pinto diz o seguinte: corretíssimo, escola é lugar de estudar, não de twittar. Os valores da educação estão cada vez mais fracos e celulares e aparelhos que tiram a atenção dos estudantes devem ser banidos. É a opinião do Ismael Gomes Pinto, que continua. Os intervalos são para distração e não dentro da sala de aula. Wilson Rodrigues diz: é um absurdo o uso de celular dentro da sala de aula. Ninguém respeita mais nada hoje em dia. Como disse um amigo uma vez, hoje em dia uma criança leva celular para a escola. Na minha época, quem tinha lápis, Faber-Castell, era o máximo. Fala, Léo. A gente tem que adequar as tecnologias para o bem, né, da nossa civilização, da nossa convivência. E assim como é proibido, por exemplo, no avião usar o telefone celular, até porque ele não funciona lá em cima, mas é uma determinação, acho que dentro da sala. Pode trazer algum tipo de transtorno. Lógico, no cinema é proibido, no teatro é proibido, vai da educação da pessoa e também do motivo dela estar ali dentro. Se você vai no teatro, por exemplo, vai na igreja, por exemplo, não tem cabimento que você deixe o seu telefone ligado e fique conversando, fique tweetando, fique no Facebook. Eu acho cinema, já imaginou, é falta de respeito, é muito bom. E tem gente que faz isso, não fica ali o tempo todo. Mas eu acho que é uma questão de respeito. E assim, a gente vai para a escola, seja a criança, seja o adulto que vai para a faculdade estudar, por exemplo, vai estudar, né? Se você não quer estudar e quer ficar tweetando, quer ficar no Facebook, você sai da sala de aula, vai lá para fora e aí fica à vontade, faz o que quiser. Já as crianças têm que ter um controle maior, porque, gente, criança não se manda, né? Criança não se manda, os pais que têm que prevalecer o domínio sobre as crianças. Eu acho que dentro da sala de aula, o foco total é o professor, o foco total é aprender, né? Senão depois não adianta ir para a aula apenas o corpo presente, né? Aquela história, foi para a aula, né? Mas não aprendeu nada. Absorver, zero. Ok, você também pode dar a sua opinião, já tem aqui várias opiniões chegando, daqui a pouquinho a gente lê mais algumas, mas dê sua opinião pelo Twitter, pelo Facebook e pela nossa página na internet, que é o Vida News 92,9 FM, ou pelo nosso telefone, que é o 3029-9290. 3h20. Giro de reportagem. Vamos girar a nossa reportagem, começando com uma informação de Bocaiúva do Sul. Uma comerciante foi encontrada morta depois de ficar 4 dias desaparecida. Ciro Júnior. Foi encontrada morta a dona de um brechó de Bocaiúva do Sul, região metropolitana de Curitiba, que estava desaparecida fazia 4 dias. O corpo de Sirlene de Fátima Brito, de 43 anos, foi encontrado nas zonas rurais da cidade. Ela desapareceu quando vinha para Curitiba como motorista contratado. De acordo com a polícia, Sirlene morreu com 2 tiros na cabeça entre 2 e 4 dias atrás. O suspeito do crime está preso na delegacia de Bocaiúva do Sul. Em Curitiba, Ciro Júnior para o Vida News. Vida News. E a Prefeitura de Pinhais está encerrando seu período de inscrições para o concurso público. Os interessados vão poder realizar a inscrição até meio-dia de sexta-feira pelo site. Anote aí, www.fafipo.org/concurso. A seleção dos candidatos é destinada para o provimento de 113 vagas para os cargos de nível fundamental e completo, médio, técnico e superior. E as taxas de inscrição variam de R$ 33,50 a R$ 100. Vamos agora ao destaque de Rogério Ataíde. Rogério. Boa tarde, Luciana Pombo. Boa tarde, Luiz Fernando Mussi e toda a equipe do Vida News. Veja bem, estão bisbilhotando todo mundo. Luciana do céu, como eu sempre digo. E já avisei no Facebook, cuidado que eles estão olhando. Inclusive nós.
Em menos de 24 horas, 2 escândalos de bisbilhotagem oficial engolfaram o governo do presidente Barack Obama na pior crise de confiança desde que chegou na Casa Branca. Num caso, seu governo foi pilhado, monitorando as ligações telefônicas de milhões de americanos, clientes da Verizon, uma das maiores empresas de telefonia e telecomunicações dos Estados Unidos da América. Monitorando todas as ligações, Luciana. Todos os dias, sem exceção, capturando os números dos telefones de origem e destino e a hora, o local e a duração das chamadas. Os espiões só não têm acesso ao conteúdo das conversas porque esse conteúdo é só a alta cúpula que tem. Em outro caso que veio a público, Luciana Pombo, no dia seguinte, seu governo foi flagrado, bisbilhotando os servidores centrais das maiores companhias da internet. Quer saber qual é, Luciana? Google, Facebook, Apple, Microsoft, Yahoo, AOL, YouTube, Paltalk e Skype. Bisbilhotando de todos, inclusive e-mails, vídeos, fotos, arquivos, transferências, conversas online de milhões de usuários. O ex-vice-presidente Al Gore, dono de inquestionável pedigree democrata, postou um tweet em que qualifica a espionagem de Barack Obama, seu amigo e aliado, com apenas 2 palavras: obscenamente ultrajante. Brasil, quem não age, não é. Rogério Ataíde, para o programa Vida News. Mas não vou fugir, não. Vamos lá, vamos nessa. Bom programa. Vida News. Valeu, Rogério Ataíde, bom programa também para você, porque você faz parte deste programa que é composto por todos nós. Os agentes de combate à dengue aqui em Curitiba estão em greve e fazem um protesto em frente à prefeitura hoje, durante todo o dia. De acordo com o presidente do Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação de Curitiba, o Manassés Oliveira, os agentes da dengue não receberam o salário que deveria ter sido pago no dia 6 de junho. Mas, de acordo com a prefeitura, houve um atraso de 5 dias no repasse do recurso federal neste mês, mas que já foi depositado. E ainda hoje deve estar na conta da empresa responsável pelo pagamento desses agentes. Os outros meses reclamados pelo sindicato já foram pagos. No ano passado, houve atraso no repasse dos meses de outubro, novembro e dezembro, mas o valor de pouco mais de 2 milhões, com todos eles, já está quitado, segundo a Prefeitura de Curitiba. 3h25. Vida News. Crônicas. Sob o comando de Lula, o PT antecipou o início da campanha presidencial, cuja eleição se realiza daqui a 17 meses, de modo que tudo que as lideranças do partido e do governo fazem e dizem deve ser considerado de uma perspectiva predominantemente eleitoral. E desse ponto de vista ganha importância as mais recentes declarações do chefe do PT, que do alto do seu irreprimível sentimento de onipotência anda sendo acometido às vezes surpreendentes surtos de fraqueza. No lançamento de um livro dos 10 anos do governo petista, Lula garantiu que não existe político irretocável do ponto de vista do comportamento moral e ético. Não existe, reiterou. Isso vale como confissão. Mas, ao meu ver, Lula está errado. O que ele afirma serve mesmo para comprovar os seus próprios defeitos. É claro que o Lula e o PT não inventaram o toma lá da cá. A corrupção ativa e passiva, o peculato, a formação de quadrilha na vida pública. Apenas eles banalizaram a prática desses malfeitos sob o pretexto de criar condições para o desenvolvimento de um programa popular de combate às injustiças. Durante 8 anos, Lula não conseguiu enxergar criminosos em seu governo. Via, no máximo, aloprados, cujas cabeças nunca deixou de afagar.
mas não há índice de popularidade, por mais alto que seja capaz de absorver indefinidamente os espertalhões bons de bico, que exploram a miséria humana em benefício próprio. Aquela tolerância, afinal, caracteriza uma ofensa inominável, não só aos políticos de genuíno espírito público que o país ainda pode se orgulhar de possuir, como a imensa maioria dos brasileiros, que na sua vida diária mantém inatacável padrão de honradez e dignidade. Não é à toa que as manifestações públicas do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, além das manifestações de crescente megalomania, reservam sempre um bom espaço para o ataque aos inimigos. Uma das últimas pérolas do repertório lulista é antológica. Vejam bem, acho que determinados setores da comunicação estão exilados dentro do Brasil. Eles não estão compreendendo o que está acontecendo. Veja, meus amigos, essa obsessão no ataque à imprensa, que frequentemente se materializa na tentativa de impor o controle social da mídia no melhor estilo bolivariano. E o fato é que Lula e seus seguidores não se contentam com menos do que a unanimidade. Estamos de olho. Aqui, Ciro Novaes. Me aguardem. Vida News. Por falar em Luiz Inácio Lula da Silva, amanhã ele estará aqui na cidade de Curitiba e também a presidente Dilma Rousseff vão participar de uma homenagem, de um seminário em homenagem aos 10 anos de um Brasil diferente. Os dois vão estar no Expo Trade de Pinhais. 3h29 e quase metade dos vereadores do município de Sengés, Centro-Oriental, tiveram seus diplomas cassados pela Justiça Eleitoral por prática de caixa 2. Dos 11 parlamentares, 5, um do PPL, outro do PP, outro do PMDB, outro também do PMDB e o 5º do PP, foram condenados por arrecadação e gastos ilícitos durante a campanha do ano passado. A condenação também alcança os suplentes: Cláudio Alves de Miranda, do PPL, Enéas Rodrigues, do PSDC, Celso Romualdo dos Santos, do PSDC e Orlando Fernandes, do PPL. Além da cassação, a Justiça decretou a inelegibilidade deles por 8 anos. Eles podem permanecer no cargo enquanto recorrem. Eles foram acusados pelo Ministério Público Eleitoral de movimentação de recursos sem prestação de contas por meio de uma empresa da cidade. Segundo o Ministério Público, durante as investigações, foi apreendido um caderno contendo anotações de valores recebidos pelos candidatos durante o pleito. Já pensou, Ciro Júnior, se isso acontece nos outros municípios do Paraná, por exemplo, Pontal do Paraná, se realmente o Ministério Público consegue a cassação de candidatos que se elegeram com caixa 2? Quantos nós teríamos por aí? Será que sobraria algum, Luciana? Não só em Pontal, mas olha, essa prática nociva para nossa sociedade, infelizmente, é muito comum. Inclusive, tem muitos casos até de caixa 3 e caixa 4, né? É verdade. Ou seja, dá até para perder as contas de tantos caixas, não dá, não? Mas é lamentável isso, Luciana. Eles acham que estão sendo os espertos, mas estão lesando os cofres públicos. Eu sei que eles não estão nem aí com isso, mas deveriam, né? Que a função deles, no caso, para se eleger, para trabalhar pelo povo. Mas, infelizmente, uma grande maioria não está nem aí para isso. Bom, e o Glauco Silveira faz aqui uma observação da nota que eu dei agora há pouco de que a Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estarão aqui na cidade de Curitiba. Ele pergunta o seguinte: além de pagar as viagens da presidente, ainda temos que pagar a do ex-presidente? A pergunta do Glauco Silveira. É que o Lula, ele pode viajar para onde quiser de graça. Ele tem um acordo por ser ex-presidente, né, Luciana? Que ele tem esse direito adquirido. É verdade. Na realidade, ele tem vários direitos adquiridos por ter sido ex-presidente, né, Ciro? Não é só essa questão das viagens. É verdade. Né? Mas, são vários. Mas o Glauco tem toda a razão. Eu acho também um absurdo isso. Ainda mais para passear, né? Para estar sempre ao lado da presidente. 3h31. Vamos lá, Léo. Esquecer que agora não vai precisar de graça, mas que o filho deles comprou um avião de 50 milhões aí essa semana que passou. Você tá brincando, não sabia? Então não vai precisar mais esse de graça. Pra que usar, né? Já tem o próprio, particular. Tá resolvido isso aí então agora. Então um problema menos, então. 3h32, intervalo e já voltamos.
Vida News volta já. Apresentação Luciana Pombo. Direção-geral Luiz Fernando Mussi. Trânsito. 2 carros bateram agora há pouco na rua Eduardo Esprada, bem próximo à rua Professor Pedro Viriato Parigô de Souza, no Campo Comprido. Apenas danos materiais, mas o trânsito é lento por ali. Vou repetir então, rua Eduardo Esprada, na esquina com a Professor Pedro Viriato Parigô de Souza. 3h34. Vida News. Giro de reportagem. E vamos a mais um pequeno giro de reportagem. Não é só Curitiba que tem barraco na Câmara Municipal. 2 semanas depois da aprovação pela Câmara Municipal de Londrina, a lei do protesto, que autoriza a Prefeitura a protestar em cartório contribuintes que estejam devendo impostos municipais, foi pivô de uma confusão em plenário. Olha só, o suplente de vereador Emerson Petrivi começou a gritar das galerias contra a lei. Assim que a sessão foi suspensa, o manifestante, não satisfeito, pulou do espaço reservado ao público para o plenário. Aproximadamente 4 metros de altura ele conseguiu pular. E começou a discursar logo depois. O suplente queria falar em plenário sobre o assunto, mas não foi convidado. Então ele começou a gritar. Ao invadir o plenário, primeiro ele foi para cima da vereadora Elza Correia, do PMDB, aquela que já foi deputada estadual. Ela é hoje líder do executivo na Câmara. A vereadora disse que temeu ser agredida, mas ele ficou só nos gritos. Depois ele se voltou para a mesa quando os seguranças da Câmara chegaram. 2 homens contiveram a fúria do suplente até que a polícia militar chegasse. Na saída do plenário, Petrivi tentou se segurar em uma porta de vidro que quebrou na sua mão. Já pensou o impacto dele? Ele sofreu um corte, aparentemente superficial, na mão direita. Nenhum segurança ficou ferido. Já pensaram essa situação numa Câmara Municipal? Bizarro, né? Bizarro, não dá para acreditar numa situação como essa. Eu fui lendo essa notícia hoje e fui imaginando o cidadão gritando na galeria, pulando 4 metros até o plenário, não se machucando, e fazendo todo esse discurso em prol dos contribuintes, ou dele mesmo, sei lá. E você reclama do Galdino ainda, pronto. Mas o cara pular 4 metros, ele é ninja, né? Olha, como é que pode? Imagina, e olha que eu vi a foto desse suplente de vereador e ele é um pouco gordinho e tal. Eu não imagino como ele conseguiu isso. Ele não é nem ginasta para ter feito tudo o que ele fez lá na Câmara Municipal de Londrina. Ou seja, tem de tudo nas câmaras municipais por aí. Por falar em Câmara Municipal, vamos agora às informações da Câmara Municipal de Curitiba, mas o assunto é outro, não é barraco lá não. Escolas municipais podem ser proibidas de portar celulares e aparelhos eletrônicos. Na verdade, as escolas não. Os alunos dentro das escolas. Acompanhe com Ciro Júnior. Alunos de escolas municipais de Curitiba podem ser proibidos de portar celulares e aparelhos eletrônicos dentro da sala de aula. É isso que prevê um projeto de lei do vereador de Curitiba, Dirceu Moreira, do PSL. A proposta foi aprovada em primeira discussão hoje na Câmara Municipal de Curitiba. De acordo com o vereador, o objetivo é tornar lei algo que já é prática em todas as escolas públicas. De Curitiba, Ciro Júnior para o Vida News. Vida News. Esportes. Eu ia comentar antes a matéria do Ciro Júnior e ler também as perguntinhas do dia, porque é sobre esse assunto, né? E daqui a pouquinho a gente fala dos esportes. Eu sei que vocês estão ansiosos para falar de esporte, mas vamos lá. Antes, então, a pergunta do dia. Eu estou perguntando para você, ouvinte Vida, com relação a esse projeto de lei que hoje passou na Câmara Municipal de Curitiba. Alunos podem ser proibidos de permanecer com celulares e aparelhos eletrônicos nas salas de aula. O que você pensa sobre isso? Eu estou pedindo para você ligar para cá, 3029-9290, ou para você participar pelas redes sociais. Eu tenho aqui várias participações. O Alcindo Donizete diz o seguinte: o aluno só aprende se concentrando no que o professor ensina. Então, na minha opinião, eu sou totalmente contra realmente o uso de telefones e celulares. A Natália Pereira diz o seguinte: eu sou contra, mas em nosso Brasil pode tudo. Hoje, criança de 5, 6 anos já tem um celular, diz a Natália. O Roger Regis de Araújo diz que é muito a favor desse projeto que passou em primeira discussão lá na Câmara Municipal de Curitiba. O Mário Lunardi, ele diz o seguinte: devem ser sim proibidos de permanecer com celulares e aparelhos eletrônicos dentro das salas de aula. O Emerson Guarda diz: a pergunta teria que ser diferente, se eles podem usar durante a aula. Basta os alunos desligarem os celulares, diz o Emerson Guarda. E ele continua: eu sou a favor dos alunos desligarem sim durante as aulas, mas eles podem ter os celulares, diz o Emerson Guarda.
Bom, podem ter, né, Emerson, com certeza. Mas ficar com o celular ligado, atrapalhando, é o que não dá. O Marcos Paulo Prado diz o seguinte: o aluno que teve educação em casa nem leva o celular para a sala de aula. O César Augusto Landowski diz o seguinte: com certeza os celulares devem ser desligados. O Marcos Sabelino Souza diz o seguinte: penso que a palavra proibido nem deve ser mencionada. Apenas tem que se criar um mecanismo direto ao aluno chegar na sala, um recipiente qualquer, com aviso, favor, colocar seu aparelho aqui. Ponto, sem maiores explicações. O cérebro deles entende esse tipo de comunicação, diz o Marcos Sabelino Souza, que é contrária à censura, ou seja, não deve-se usar esta palavra, mas sim, segundo ele, educar os alunos para que deixem o celular de lado. Será que funciona? Como eu falei, né, Lu? Não é nem questão de censurar nada, é uma questão de educação e consciência. A pessoa vai estudar, então é estudar, ponto. A gente aqui vai entrar no ar, desliga o telefone. Imagina eu ter que, ouvinte, espera só um pouquinho que eu vou ter que atender minha mãe. Eu vou atender o telefone, imagina, ia ser o máximo isso. Então são situações. Você não vai na igreja, por exemplo, você não vai ao casamento, você não participa de nenhuma cerimônia religiosa com o telefone ligado e tantas outras coisas também, né? Mas falando nisso, vai virar uma lei, ok. E quem que vai fiscalizar essa lei? Vamos dizer Professor? Que o aluno de 16 teria que ser nas próprias salas de aula. Pois é, mas se o seu rapaz, é muito comum hoje em dia, o aluno de 16, 17 anos resolve ser rebelde e não obedece ao professor. Vai chamar a polícia? Autoridade Guarda do pai, municipal. Né? Autoridade do pai em casa também, né? De pressionar o filho a cumprir a meta. Como a história do uniforme. Mas com certeza o que eles vão fazer, Ciro, é suspender um dia, dar uma advertência no outro. Mas aí que tá, mas se é uma lei, então tem que ter uma repressão no caso, né? Não só que isso dentro dos colégios já devia existir já. Alguns colégios até fazem isso já. Não, seria legal, todo mundo, né? Tem um armário na escola e dentro da sala, de preferência, todo mundo bota o seu celular lá dentro, né? Pois é, não o professor tranca e depois devolve um para cada um. E o professor coloca o seu também, né, professor? Deu exemplo, né? Dentro do armário. Eu já vi muito professor, principalmente em cursinho, atendendo o celular numa boa em sala de aula, né? O bom exemplo que não aconteceu num caso desse. Aí, na hora do intervalo, na hora do recreio, na hora de ir embora, um pouco antes, aí libera, numa boa, tranquilo, mas com toda certeza, a sala de aula foi feita para estudar. Bom, pelo Twitter também tenho aqui algumas participações. O delegado A. Ricardo Herbert, um abraço para você, delegado A. Herbert, diz o seguinte: entendo ser certo proibir. Difícil vai ser quebrar resistências, diz ele. O ciclista ao vivo também participando aqui no Twitter diz o seguinte: no meu tempo de estudante não tinha essas coisas de celular e a professora ainda ficava com a régua de madeira na mão. Escola é para estudar, usar o caderno e não smartphone. E no intervalo dávamos graças de chegar essa hora para poder jogar bola. Aliás, muito mais divertido, né, ciclista, do que realmente ficar com o telefone celular no Facebook ou no Twitter durante esses intervalos. Criança tem que ser criança. 3h42, agora sim, vamos pro esporte. Vida News. Esportes. E no esporte hoje começando com Glauco Silveira. Vamos lá, Glauco, direto de Campo Largo. Boa tarde, ouvintes do Vida News. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, a grande equipe. Nesse mês, Campo Largo recebe representantes de 16 outros municípios do estado para a fase regional da 56ª edição dos Jogos Abertos do Paraná. O município foi escolhido para sediar disputas de 7 modalidades esportivas, nas categorias masculino e feminino. A primeira etapa acontece entre os dias 13 e 16 de junho e a segunda entre os dias 20 e 23 de junho. A abertura oficial da competição é às 19h30 desta sexta-feira, dia 14, na Vila Olímpica. Atletas de futsal, futebol, voleibol, basquetebol, handebol, vôlei de praia e bocha lutam por vagas nas finais. O município de Campo Largo terá representante em todas as modalidades, com exceção da bocha. A competição paranaense foi dividida em 12 regiões estratégicas. Nomeada como Região 1, Campo Largo recebe atletas dos municípios de São José dos Pinhais, Piraquara, Cerro Azul, Araucária, Antonina, Morretes, Matinhos, Paranaguá, Guaratuba, Pontal do Paraná, Fazenda Rio Grande, Colombo, Almirante Tamandaré, Campo Magro e Piém. Os vencedores de cada região passam para a fase final, que acontece entre os dias 23 e 29 de agosto. Vida News, a informação que chega na cidade de Campo Largo com Glauco Silveira. Vida News. 3h43 e agora vamos às informações dos nossos times locais, antes de falarmos sobre Copa de Confederações. Primeiro o Paraná Clube, né, Ciro, que jogou ontem. Ganhou, né, Luciana? Aliás, muito bom pro Paraná, hein?
Resultado excelente. Excelente. Eu tinha dado o placar 3-0, nós três somos Aliás, bem nós três erramos sendo otimistas. Não, demais. mas o importante é a vitória. O importante é os 3 pontos para o Clube nessa... E jogou bem, né? Jogou muito bem para o Clube. O Asa, em 90 minutos, teve apenas 2 chances de gol. A zaga do Paraná, que é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro de Segunda Divisão, não deu chances pro Asa, fez o que quis lá, e no contra-ataque lá o Paulo Sérgio finalmente desencantou o Paulo Sérgio. A gente sempre defendia aqui que ele é um bom jogador. Ele fez o gol e foi emocionante daí na saída do jogo, ele chorando, assim, emocionado, que o torcedor paranista ovacionando o nome dele. Ele estava feliz, contente, e foi importante, né? A segunda vitória consecutiva. E essas 2 vitórias do Paraná na Vila Capanema é um marco, é um diferencial. Ganhando em casa, conseguindo um ponto aqui, outro ponto ali, ele sobe. Isso é provado, todo mundo sabe disso. Entre os 4 ele fica. O azar do Paraná Clube ontem é que o América Mineiro e o Palmeiras também venceram, senão ele já estaria no G4, mas mesmo assim está em 7º lugar, com 10 pontos, apenas 2 pontos a menos que o Palmeiras, que é o 3º, e o América de Minas Gerais, que é o 4º colocado. Portanto, expectativa bastante positiva aí para a volta depois desse período de paralisação do Campeonato Brasileiro. Isso, sem dúvida nenhuma. E foi bacana também a homenagem que o Paraná Clube fez ao ex-volante, o ex-jogador, o Zé Luiz, que era volante e jogava no Paraná Clube até o Campeonato Paranaense, se aposentou com apenas 34 anos, ele recebeu uma placa, deu a volta olímpica lá. O público também, apesar do horário 9h50 da noite, que é um horário que ninguém merece na Vila Capanema, ou na Baixada, ou no Couto Pereira, um horário complicado por causa dos ônibus, teve até 3.666 torcedores. Olha aí. É um público bacana para uma noite de quarta-feira, uma noite de terça-feira. Até você estava dizendo no dia anterior que achava que ninguém iria por causa do horário. Pois é, um horário complicado, mas o torcedor paranista, claro, não é um público assim gigante, mas é um público que surpreendeu. Um público que surpreendeu o torcedor paranista. O verdadeiro torcedor paranista estava ontem lá. Claro que tem muitos que também são verdadeiros e não foram, mas esses que foram são guerreiros. Esses estão, faça chuva, faça sol, de noite, de dia, estão lá torcendo para o Paraná Clube, e é bem bacana. Pelo menos agora o Paraná Clube vai ter esse recesso com 2 vitórias e o Dado Cavalcante vai ter aquela tranquilidade para trabalhar o time nesses 30 dias. E o Curitiba tem alguma novidade, Léo? Algumas notícias do Curitiba aqui. A principal é a secada que todo mundo vai dar hoje no Fluminense, né? Fluminense que joga contra a Portuguesa. Todo coxa branca é portuguesa desde criança. É verdade, hoje não tem jeito. A partida acontece no Canindé, Luciana e Ciro. Então aí fica a esperança de pelo menos um empate aí, que a Portuguesa, que é inferior tecnicamente em relação ao Fluminense, consiga pelo menos um empate. O Fluminense que também não vem tão bem das pernas assim, depois que foi eliminado da Libertadores da América. E vai completinho com o Fred e companhia. O Fred está na seleção. Está na seleção, é verdade. O Fred, o Jean, lateral. Então não vai tão completo assim. O Diego Cavalieri. Os três. São desfalques consideráveis, com né? certeza, mas grandes desfalques. O Fluminense tem bons jogadores, um elenco muito bom. Rafael Sobis está jogando muito. O Sobis, o Thiago Neves, o Diguinho, aquele menino Rainer é um excelente jogador. Muito bom jogador, ataca pelas pontas, perigoso, rápido, enfim, fica aí a expectativa da torcida do Curitiba. Falando um pouco agora do David, Lu, que acabou aí sentindo dores nos últimos tempos no pé. Foi constatado aí uma inflamação no pé do David e ele há 5 jogos já vinha sentindo essa dor e não rendendo o necessário. Então foi revelado depois aí, próxima partida do Náutico, que ele estava com esse problema, mas ele fez os 5 jogos com essa dor no pé. Até aí fica uma explicação do rendimento baixo do David, às vezes não aparecendo no jogo, mas tranquilo um pouco, né? Não participando tanto das jogadas. Então o David aí teve essa lesão detectada. Segunda-feira, quando retornar o Curitiba aos trabalhos, ele vai ser melhor avaliado e vai ter um tratamento especial. E está comemorando, está feliz porque tem essa parada no meio para poder se recuperar e ficar à disposição do técnico Marquinhos Santos. O David que passa agora a contar com uma concorrência direta, né, e qualificada, que é o Keirson. Existe aí a sinalização da contratação do Neto Berola, tá quase tudo certo, falta só o ok do Atlético Mineiro pro jogador que já passou pelo Vitória, também aí está nesse momento no Atlético Mineiro, vir integrar o elenco do Curitiba, que também é um bom atacante, excelente atacante, faz bastante gols, o Neto Berola. Então essas informações do Coxa hoje, e é difícil da gente produzir os boletins nesse período, porque raramente tem uma notícia nova. Vai ficar cada vez menor o nosso boletim esportivo, com certeza. Até sexta-feira a coisa vai ficando afunilada e complicada, mas a partir de segunda todo mundo praticamente volta, né? Brasileira, vai ter Copa das Confederações, vai ter bastante novidade. E os times vão treinar, e vai começar a especulação também de quem vem e quem vai, né? Já existe. Aí uma última notícia, falar do Curitiba. O Eltinho foi para o time do Náutico. O lateral esquerdo do Eltinho já não integra mais o elenco do Curitiba, já foi apresentado no Náutico e já faz parte aí, do time do Nordeste.
Ok, Atlético Paranaense, Ciro Júnior. Então, Luciano, ontem a CBF divulgou a tabela da terceira fase da Copa do Brasil. O Atlético enfrenta o Naviraense no dia 18 de julho, às 21h50, lá no interior do Mato Grosso do Sul. A partida de volta, dia 25, às 9 da noite, na Vila Capanema. Só lembrando que nessa fase o Atlético pode ganhar de 10-0, né? Lá, que vai ter o jogo da volta também, né? Acabou essa regra, né? Acabou essa mamata de 2 gols fora de casa e evita o jogo da volta. Então tá praticamente tudo certo, o Marcelo Palau deve vir mesmo para o Atlético Paranaense, que nem nós divulgamos ontem, o presidente do time do Guarani lá de Paraguai já falou que já está tudo ok, só falta então o Atlético confirmar, né, que essa é a parte mais difícil, o Atlético confirmando as negociações. É verdade. Ou seja, lá no Paraguai, então já dão tudo certo, que ele vai chegar ao Atlético emprestado com uma opção de compra avaliada em $2 milhões. $2 milhões, dinheiro, hein? Mas pra quem gastou uma fortuna no El Morro, né? Vamos ver então, se não me engano, 10 milhões, né? No El Morro, então não é nada, $2 milhões para o volante Palau. E o volante Palau, a gente comentou ontem, a gente viu ele no Campeonato Paulista em 2011, não se foi bem. Mas dizem que hoje, atualmente, 2012 e 2013, fez bons campeonatos paraguaios, é ídolo no Guarani. Se vier mesmo, acredito que pro David não tem como tirar a titularidade do David, mas talvez faça uma sombra bacana pro João Paulo. E falando em contratações do Atlético, Luciano, o Atlético contratou esse ano 11 jogadores. Sabe quantos são titulares? Quantos? 2. Que é isso? Ou seja, que absurdo. O Atlético só o Léo, lateral direito, e o Everton são titulares. Os outros, o Mérida, o Ciro, o Jonas, Juninho, Vinícius, o Maranhão, Matheus, o Carlos Alberto e o Pedro Guzmão, esse sim ainda não foi regularizado pelo BID. Todos esses jogadores ou são reservas ou nem são relacionados até nem no banco de reservas. Ou seja, algumas contratações que não se vieram a contento para o torcedor atleticano. Ok, mais alguma informação? Ciro, Copa das Confederações, alguma coisa a se destacar hoje, não? Copa das Confederações é o Brasil, né? Treinou hoje de manhã, vai treinar ainda, tá lá em Goiânia. Lá, eu estava vendo hoje o Sport TV de manhã, o Neymar é complicado, que onde o Neymar passa, parece que tem uma torcida organizada de meninas do Neymar. É uma coisa assim impressionante. As Neymarzettes, que já são conhecidas ali, é um griteiro só. E o que eu fico triste, Luciano, que estão usando lá a Goiânia lá como sede e não liberaram nenhum treino para o torcedor. Isso eu acho até um desserviço, já que estão ali pertinho de Brasília e tal, que o primeiro jogo é contra o Japão no sábado. Custa, né, Léo? Liberar para o torcedor fazer uma festa, deixar o torcedor feliz, né? A seleção, ela é o time do brasileiro. Exatamente. Eu não concordo com isso, porque eu não troco o meu time do coração pela seleção brasileira. Mas ela deveria ser o time de todo brasileiro. Mas parece que ela se torna cada vez mais elitizada e restrita. Tá ficando antipática, né? E eu quero saber por que, por exemplo, a seleção brasileira não vem mais jogar em Curitiba há quase 10 anos. Por que fica só em São Paulo, fica só no Rio de Janeiro, nos interesses do Nordeste? Por que não joga mais em Curitiba? Por que não joga em Florianópolis também? O que a gente não tem que eles têm? Por exemplo, jogou aliás, na Arena temos do Grêmio, um excelente centro de treinamento e temos estádio tudo. Com capacidade suficiente. Gente, tem o CT da Graciosa, tem o CT do Atlético, que não tem nem o que comentar, até serviu de base para a seleção na última Copa do Mundo. A gente tem grandes estádios. Por que não? Por que não dá? Por que não pode? Tanto que nem você falou, Léo, é tudo maracutaia, é tudo negociações. O Beira-Rio foi escolhido como sede de Porto Alegre para a Copa. E nesse mesmo tempo da escolha do Beira-Rio, a CBF já tinha negociado com o Grêmio, que ia construir sua Arena Grêmio, que ia fazer o jogo da seleção brasileira lá, como amistoso, com a renda pro Grêmio, para não deixar eles tão chateados com a escolha. Ou seja, que nem o Léo falou, tudo são escolhas, são negociações. E só que o Léo falou, bem interessante, tem 3 seleções de grande porte no mundo que estão negociando aqui a Arena da Baixada, o CT do Caju como sede para fazer seus treinamentos aqui no Brasil. Notícia interessante, a Rússia é uma delas. Então, México, notícia interessante, tem mais uma que França e México. França e México, são 3 seleções de bom. México bom, mas não tem, como disse o próprio Léo, não tem como dizer que o CT do Umbará não é um CT, um centro de treinamento maravilhoso para uma seleção. O CT da Gralha, o CT do Curitiba também, os 3 CTs são maravilhosos, tem tudo para sediar boas seleções. Não quero falar uma bobagem, mas até o Trieste, que se propôs a ceder estrutura, também é um excelente lugar para poder fazer treinamento. O Trieste põe no bolso muitos times de primeira divisão aqui no Brasil. O Glauco Silveira diz o seguinte, a seleção não joga aqui porque o curitibano é muito crítico e eles querem festa mesmo com um time ruim, é a opinião do Glauco Silveira. Não, o Glauco tem razão também, mas vai jogar em São Paulo pra você ver, todo dia vai o Neymar, essa seleção aí só não foi vaiado agora, onde é que foi esse jogo Porto Alegre? Só não foi vaiado agora, contra lá... Ganhou. Em Salvador, lá foi até engraçado, amigo, o Carlinhos Brau jogaram tudo programado. Perdeu e jogou mal aqui, principalmente Curitiba, Atlético e o Paraná Clube são vaiados, a vaia faz parte do futebol. Se não quer ser vaiado, vai jogar videogame.
Ou vai jogar bem, não tem isso. outro jeito. 3h54. Lu, Diga. uma última do Coxa antes Vai. de sair. O Marcos Paulo, o volante Marcos Paulo, pode estar de retorno, hein? Ele que é do Curitiba e foi emprestado ao Náutico. O Curitiba negocia o retorno dele para o fim da Copa das Confederações. Então ele pode estar voltando. Lembrando do Marcos Paulo, ele foi o alvo daquela polêmica da primeira final da Copa do Brasil, quando o Curitiba perdeu para o Vasco da Gama. O técnico inventou moda, né? O Marcelo acabou inventando moda, colocando o jogador na posição de volante, e aí gerou toda a polêmica, chamou o Vasco para cima e o Marcos Paulo ficou envolvido nisso, entre aspas, queimado. Agora a diretoria quer trazer ele de volta e resgatar o jogador, que tem apenas 22 anos, Lu. Olha só, novo. 3h55. Vida News. Voadora do dia. E não poderia ser diferente, a voadora do dia hoje vai no suplente de vereador que gerou toda a confusão no plenário da Câmara Municipal de Londrina. Ele não tinha esse direito, a lei é clara para toda a população de Londrina e também é clara para ele. Não pode haver manifestação em galerias da Câmara Municipal, muito menos pular a galeria, ir aos gritos para cima de uma outra vereadora, Delza Correia, e querer fazer seu discurso como se vereador fosse. Voadora nele. Vida News. Crônicas. A vida acelerada, triplicamente vertiginosa, torna a convivência muito difícil. Devido a esse ritmo por vezes imposto, as pessoas estão cada vez mais longe de si mesmas, arrastadas de um lado para outro, demasiadamente ocupadas, atentas a muitos assuntos e reclamações excessivas. Nessas condições, iniciam-se muitas rupturas que poderiam ter sido evitadas. E então, o que fazer? O mais conveniente é nos centrarmos na vida precisa e limitada de cada dia. E depositar nela o melhor de nós mesmos. Porque a vida se compõe de pequenos detalhes. Esta é a sua configuração interna. Poderíamos também dizer de forma mais concreta, a vida está nos detalhes minúsculos que facilitam e alegram a convivência. Suas manifestações constituem um inventário invisível, subterrâneo, que favorece o contato mútuo. Interessar-se pelo outro, compartilhar suas preocupações, tornar a vida amável sem atritos, perdoar sempre que for preciso, fazer boa cara quando se sente afetado por algo e não ficar com cara, né? Tem que fazer boa cara. Não dramatizar os pequenos contratempos que sempre acontecem. Tirar as lições dos momentos de tensão para tentar evitá-los no futuro. Lutar para não ter uma suscetibilidade à flor da pele que dificulte o convívio. Usar o senso de humor sempre que for preciso. Bom senso e energia. Longo, etc. Nessa mesma linha, a convivência deve ser uma escolha em que se ensaiam e cultivam as principais virtudes humanas. Esta crônica você encontra no redemercosul.blogspot.com.br e tanto essa como outras crônicas você encontra no blog de rogerioataide.blogspot.com.br. E vamos que vamos, minha gente. Boa tarde, minha amiga Luciana Pombo. Boa tarde, meu amigo Luiz Fernando Mussi. Boa tarde, Curicuri, Curitiba. Eu esqueci de dizer para o Paraná, né? Boa tarde, Paraná, também, Brasil, para todo o pessoal, e principalmente o pessoal lá do interiorzão do Paraná. Vida News. Boa tarde, Rogério Ataíde. As últimas participações aqui de ouvintes, o Ciro Novaes diz o seguinte: já que vem Lula e Dilma a Curitiba, por que não trazem seus companheiros Collor, Zé Dirceu, Delúbio Soares, Valério, Sarney, Maluf, etc. E todos patrocinados pelo governo federal. Ciro Novaes, não dê ideia, Ciro. Sorte que o homem nu da Praça do Homem Nu já tá pelado, né? Sorte, senão já levavam tudo embora. Eu quero mandar um abraço também para duas pessoas que estão aqui no nosso
estúdio. Silvia Lucina, um grande beijo para você e também o Thiago Faria. Prazer em recebê-los aqui no nosso estúdio novamente. Pensei que era para mim e pro Ciro. Que para vocês dois? O Rogério tá aí e não manda pra gente. Duas pessoas, eu e o Ciro. Olha só, é verdade. E hoje a nossa pergunta do dia foi a seguinte: alunos podem ser proibidos de permanecer com celulares e aparelhos eletrônicos nas salas de aula ligados? O que você pensa sobre isso? Esse projeto é aqui de Curitiba e já passou em primeira discussão. A Iná Campagnoli, que está ouvindo o programa junto com a Gabriele Estival Brito. Gabriele, um abração para você, um abraço para você também, Iná. Diz o seguinte: boa tarde, Luciana. Concordo da criança levar o celular para a escola, mas ligando só no trajeto da casa para a escola e vice-versa. Se a mãe tiver que dar algum recado, é só ligar para a escola. Na minha opinião, Luciana, a criança chegando na sala de aula, o professor deveria recolher os celulares e entregar na saída. Deveria também ser lei para alunos e professores. Tem muitos professores atendendo celular na sala de aula, então as crianças acham que se elas podem, eu também posso. Professores estudaram para dar bom exemplo. Concordo plenamente ela que junto com a Gabriele são lá de Pontal do Paraná. Um abraço para você que é de Pontal. O Glauco Silveira diz o seguinte: absurdo é uma família que eu conheço, que os primos nas festas de família todos ficam no celular, um do lado do outro. A impressão que eu tenho é que eles conversam pelo Facebook. Já pensou? O Gil da Kombi, ele também é lá de Pontal do Paraná. Um abraço para você, Gil. Diz o seguinte: sou a favor da informatização das salas de aula. Adeus papel, diz ele. Adeus caneta e lápis. Boa rumo também. à modernidade. Só assim para acabar com a destruição das florestas, é a opinião do Gil da Kombi. O Nilson Martins Lima diz o seguinte: já deveria ser proibido isso há muito, mas há muito tempo. São algumas das participações neste momento através do Facebook e do Twitter. Léo, boa tarde para você. Vamos terminar? Boa, Lu. Até mais. Até amanhã. Boa tarde. Até Tchau. amanhã. Se Deus quiser, você segue em frente até as 5 horas da tarde com a programação. Ciro Júnior, boa tarde. Boa tarde, Lu. Queria aqui dar um abraço pro Léo aqui, que ele não recebe abraço. Então, um abraço, Léo. Opa, você também viu, Ciro? Obrigado. Um abraço pra você, Então, Ciro. se abraçando, eu tô sobrando, vou embora. Vou embora. Agora, abraçados. Tchau, Luciana. Até amanhã. Antes de terminar, o José Carlos Moraes aqui pelo Twitter. Acabei de ver, José Carlos, desculpa, eu não ia dar aqui sua opinião. Ele diz o seguinte: no colégio da minha filha, pegam o celular do aluno que usar indevidamente e entregam somente para os pais. Ela estuda no Aline Pichê, no colégio estadual. Um abraço. E ele continua: coxa líder. Isso eu nem ia ler, José Carlos. Ia deixar pra lá. Um grande abraço a todos vocês que acompanharam o Vida News até este momento. Amanhã, às 3 horas da tarde, estamos de volta. Até lá. Você ouviu Vida News. De volta amanhã, 3 da tarde.